Blasfemar é falar com desprezo a respeito de Deus, ou ser desafiadoramente irreverente. A blasfêmia é uma reprovação verbal ou escrita do nome, caráter, obra ou atributos de Deus. A blasfêmia era um crime grave na lei que Deus deu a Moisés. Os israelitas deviam adorar e obedecer a Deus. Em Levítico 24:10-16, um homem blasfemou contra o nome de Deus. Para os hebreus, um nome não era apenas um rótulo conveniente, mas uma representação simbólica do caráter de uma pessoa. O homem, em Levítico, que blasfemou contra o nome de Deus, foi apedrejado até a morte. Isaías 36 conta a história de Senaqueribe, rei da Síria, e sua tentativa de desmoralizar Jerusalém antes de atacar. Depois de ressaltar as muitas vitórias da Síria, ele diz: "Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos?" Isaías 36:20. Senaqueribe cometeu uma blasfêmia, ao supor que o Deus de Israel era igual aos falsos deuses das nações vizinhas. O rei de Judá, Ezequias, destaca essa blasfêmia em sua oração a Deus, na qual ele pede a Deus que os liberte com o propósito de defender a sua própria honra, Isaías 37:4-17. E isso é exatamente o que Deus fez. Isaías 37:36-37 explica: "Então, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive." Mais tarde, Senaqueribe foi assassinado no templo de seu Deus, Nisroque, Isaías 37:38. Os seguidores de Deus também são responsáveis por garantir que seu comportamento não incitará os outros a blasfemarem contra Deus. Em Romanos 2:17-24, Paulo repreende aqueles que alegam ser salvos através da lei, e ainda vivem no pecado. Usando Isaías 52:5, Paulo lhes diz: "Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa." Em 1 Timóteo 1:20, Paulo explica que havia entregado 2 falsos mestres a Satanás, para não mais blasfemarem. Assim, promulgar falsas doutrinas e desviar o povo de Deus é também uma forma de blasfêmia. Jesus falou de um tipo especial de blasfêmia: a blasfêmia contra o Espírito Santo, cometida pelos líderes religiosos de seus dias. A situação era que os fariseus eram testemunhas oculares dos milagres de Jesus, mas atribuíam a obra do Espírito Santo à presença de um demônio, Marcos 3:22-30. Sua associação do sagrado com algo demoníaco era uma deliberada e insultante rejeição a Deus, sendo assim, imperdoável. A acusação mais significativa de blasfêmia foi uma que, de fato, era completamente falsa. Foi pelo crime de blasfêmia que os sacerdotes e fariseus condenaram Jesus, Mateus 26:65. Eles entenderam que Jesus estava afirmando ser Deus. Isso seria uma vergonha ao caráter de Deus, se não fosse verdade. Se Jesus fosse apenas um homem afirmando ser Deus, ele teria sido um blasfemo. No entanto, como a segunda pessoa da Trindade, Jesus podia verdadeiramente reivindicar a divindade, Filipenses 2:6. A questão da blasfêmia contra o Espírito, no Novo Testamento, é mencionada em Marcos 3:22-30 e Mateus 12:22-32. O termo blasfêmia pode ser geralmente definido como irreverência desafiante. Aplicaríamos o termo a pecados como amaldiçoar a Deus, ou, propositadamente, degradar coisas relativas a Deus. Também é atribuir mal a Deus, ou negar atribuir-lhe algum bem devido. Este caso de blasfêmia, entretanto, é específico, chamado de a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Mateus 12:31-32, os fariseus, tendo testemunhado provas irrefutáveis, que Jesus fazia milagres no poder do Espírito Santo, afirmaram que, ao contrário, o Senhor estava possuído pelo demônio Belzebu, Mateus 12:24. Note que em Marcos 3:30, Jesus é muito específico a respeito do que exatamente eles fizeram para cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esta blasfêmia tem a ver com alguém acusando Jesus Cristo de ser possuído por demônios, ao invés de estar cheio do Espírito. Há outras maneiras de blasfemar contra o Espírito Santo, mas esta foi uma blasfêmia imperdoável. Devemos sempre lembrar que há um estado de existência imperdoável, o estado de incredulidade. Não há perdão para alguém que morre em incredulidade.
A contínua rejeição às exortações a crer em Jesus Cristo é uma blasfêmia imperdoável. O fato é que toda vez que fazemos, ou dizemos algo, que dê aos outros uma representação falsa da glória, santidade, autoridade e caráter de Deus, cometemos blasfêmia. Toda vez que deturpamos nossa posição como filhos de Deus, estamos prejudicando a sua reputação. Felizmente, Jesus perdoa até o pecado da blasfêmia. Pedro atacou o propósito de Jesus, Mateus 16:22, Paulo tentou fazer com que outros blasfemassem, Atos 26:9-18, e os próprios irmãos de Jesus acharam que ele era insano, Marcos 3:21. Todos se arrependeram, e todos foram perdoados.